Celeste. E eu sou o Jaldemir. E estamos aqui para fazer um trabalho acadêmico e vamos falar sobre Esparta e Atenas, que eram duas cidades da Grécia. Bem, falando assim de Esparta. Esparta era um modelo de polis, ou seja, cidade-estado da Grécia Antiga, que também pode ser chamada de Lacedemônia, situada nas margens do rio Eurotas, na Lacônia, sudeste do Penepoleso, que era a região lá da Grécia, e surgiu como entidade política em torno do século X a.C., quando os invasores dóris subjugavam a população local, os lacônios, e os transformavam em ilotas, que eram pessoas que trabalhavam em prol dos espartanos. Bom, eu vou falar um pouco sobre Atenas. E Atenas ela já era um pouco mais dinamizada em relação a Esparta. E ela alcançou seu auge como cidade no fim do período da Grécia Antiga. Ela se localizava em Ática, na Grécia também. E ela era um dos poucos povos de descendência micênica, traduzindo, eles eram praticamente micênicos, óbvios, né? E essa cidade, Atenas, ela continuou sendo ocupada sem interrupção nenhuma, mesmo depois do período da decadência micênica. Bem, vamos falar sobre alguns aspectos sociais aqui. Esparta era militar e governada por uma oligarquia, ou seja, o poder era exercido pelas duas principais famílias espartanas. E já na Atenas, ela era democrata, traduzindo, o governo era de todos os cidadãos, para todos os cidadãos, E isso ficou conhecido como o governo do povo. realmente. Bom, em Atenas era considerado cidadão todo adulto acima com 18 anos ou mais, e eles eram considerados cidadãos atenienses quem era de pai e mãe ateniense. Já em Esparta, eram todos aqueles filhos de pai e mãe espartanos, ou seja, eles eram esparciatas. Além disso, era obrigado a ter recebido a educação espartana como guerreiro e ter escrito num sistema lá de... Era um local onde eles ficavam para fazer as refeições e esses direitos eram iguais para todos os nascidos de pai e mãe espartano. Olá pessoal, meu nome... Bem, é um assunto importante que vamos começar a debater aqui é sobre o papel da mulher na sociedade, na antiga sociedade, que no caso a Grécia que estamos falando. E a mulher tinha papéis muito singulares de acordo com o que as mulheres têm conquistado atualmente, como muitas conquistas no meio político, e elas saíram do meio primitivo que a mulher só era vista como doméstica e mãe de família, que vocês vão ver agora. Bom, em Atenas, o papel da mulher na sociedade inclusa era quase nulo. Traduzindo, elas não participavam diretamente da política, não participavam da política. Elas eram apenas, como eu posso dizer, criadas para os afazeres de casa, traduzindo, afazeres domésticos. Muitas delas eram donas de casas, mães, e somente isso. Porém, em Esparta, como já foi dito, era uma sociedade militarizada, ou seja, formadora de guerreiros, e era justamente a mulher responsável por gerar esses guerreiros, indivíduos para compor o exército. Dessa maneira, era comum que as mulheres espartanas se dedicassem mais aos jogos esportivos e a outras atividades, vamos supor, atividades comuns, familiares, tradicionais. E também as mulheres faziam as finanças domesticais e participavam de reuniões reuniões públicas que estavam ligadas à vida política espartana, quase quase nem sempre isso era de fato aceito por muitas vezes as mulheres ser vistas só como reprodutoras, principalmente em Esparta. Bom, vou falar um pouco sobre a Guerra de Peloponeso. Durante esta guerra, houve um embate entre Atenas e Esparta.
Os espartanos, após essa guerra, entraram em decadência, mas mesmo assim, dentro desta decadência, eles conseguiram se manter de pé por mais de 200 anos. Durante essa guerra, os espartanos tiveram meio que um temor pelo poder militarizado que Atenas apresentou naquele tempo, que eles ficaram meio que surpreendidos. Mas mesmo com esse temor todo e essa grande militarização que Atenas apresentou, Grécia não, desculpe, Atenas perdeu, tipo, Esparta ganhou. Né? Bota um mundo de marmanjo que desde criança aprende a lutar. Isso era óbvio que o resultado ia dar a Esparta, mas Maluco, os caras eram uns He-Man. vamos supor que Atenas fez um bom trabalho, pelo menos em uma certa época da batalha chegou a. Eu creio que foi empatado. É, Vamos a Atenas, mas não deu, né, velho? Esse cara era tudo bodybuild. os caras Aí, eram, ó, né? Fazer o que, né? Esparta, né, velho? Esparta. Esparta. Muito bem, isso não vem mais ao caso. E vamos falar sobre um assunto que era bastante comentado, né? E que chegamos, enfim, até ele, que era a educação infantil, como as crianças espartanas eram tratadas, né? Que Eram os índios. em Esparta, assim que nasciam as crianças, elas eram avaliadas por um ancião que, se elas tivessem alguma deficiência física ou apresentassem uma certa fraqueza, elas meio que um ritual de sacrifício em Esparta, que as crianças eram atiradas de um precipício, velho. Mas aí a pessoa pensa atualmente, pô, que sem noção, quem mataria uma criança, velho? Puta Mas que pariu. isso era de fato bem efetivo, porque só sobreviviam realmente aquelas crianças que aguentavam o meio de viver espartano. E se tivesse saúde, eles eram permitidos serem enviados a seus pais para que o criassem até os 7 anos de idade somente, quando eram enviados para um tipo de acampamento militar, onde eles recebiam educação rígida e desde a infância os garotos eram criados como futuros guerreiros e eram submetidos a condições duras tanto para seu corpo quanto para seu espírito, de maneira a se tornarem pessoas extremamente violentas, e eles ficavam treinando, aguardando o momento de que acontecesse a guerra, e porém eles já estavam preparados. Isso é um fato de que deu muita vantagem aos espartanos por isso, por causa dessa educação espartana, pois eles já vêm como se fosse de berço, já nasciam de berço de guerreiros, pois eles eram totalmente voltados para o militarismo, que isso já ficou bem Claro. claro nesse vídeo, que porém os espartanos, eles, até uma frase disse que era mais comum ouvir uma estátua falar do que o soldado espartano, pois eles receberam educação muito rígida. E para aprender a suportar a dor, os meninos eram chicoteados até sangrarem e eram ensinados a ser cruéis desde garotos, caçando e matando ilotas que eles serviam em prol do governo espartano, e então eles ficavam responsáveis por fazer o treinamento corporal de luta corpo a corpo com as crianças espartanas. E ao final desse treinamento, o espartano, a criança espartana que completava, ele era obrigado a matar seu ilota para demonstrar também de certa forma controle e poder de Esparta sobre os povos escravizados. Bom, eu vou falar um pouco das crianças atenianas. Atenienses, desculpe. Em Atenas, quando as crianças completavam 7 anos, todas as crianças do sexo masculino, somente do masculino, puta machismo, hein? Feministas, não me julguem. Quando eles faziam 7 anos, começava-se, como eu posso dizer, eles eram inseridos no ensino, traduzindo, começavam a estudar. O ensino inicial era conhecido como ensino elemental, que era praticamente todas as noções básicas de cultura da cidade, entre outras coisas. Esse ensino elementar ele também atualmente ele pode ser considerado como um ensino fundamental, que vai do primeiro ano até o 9º ano, que é a 8ª série. Aí, após esse ensino elemental, após o módulo elemental acabar, o fundamental, era iniciado o módulo secundário. Que pode ser também o ensino médio atual. Ou, né? Bom, as crianças, as meninas, nesse caso, já tinham um papel muito diferente nesse sentido. Porque
As garotas de classe pobre, elas iam trabalhar, tipo, na tora. Vai trabalhar, vai. Somente vai. Já as de classe rica, as patricinhas, elas conseguiam a proeza de continuar a estudar, mesmo não sendo incluídas na sociedade naquela época. As crianças tinham esse direito de estudar, pelo menos isso, né? As meninas ricas. Um fato bem importante é que, diferente de Atenas, em Esparta, você não poderia enriquecer, pois se você nascesse de família rica, você continuaria sendo rico, independente da sua classe. Isso não tinha, de certa forma, em poder. E tem uma frase muito clara disso que em Esparta eles ignoravam totalmente isso que eu acabei de falar aqui, pois em Esparta era valorizado mais a coragem do que a riqueza. E por isso ficou dando efetivo. E é isso aí, galera. Espero que gostem. Não esqueçam de dar aquele Joinha. o like. Compartilha, divulga. Ajuda a gente aí. Estamos fazendo um trabalho aí. Vamos ver se dá certo. A ideia nova do professor. Marcelo, eu te amo. E vamos ver aí se dá. Compartilha, bota nos comentários, bota sugestões do que pode vir a seguir. E é isso aí. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até o próximo.